Bom, pessoal, seguindo na nossa aula aqui, vamos falar então do autocontrole administrativo, também conhecido como controle interno. É aquele que é efetivado pela própria administração pública, no exercício da chamada autotutela administrativa. O que é autotutela administrativa? Essa expressão nos remete à ideia de autogovernança, autodeterminação, autocapacidade de rever os seus atos, seja revogando os atos que porventura se tornem inoportunos, inconvenientes, né, numa análise de mérito administrativo, um juízo de discricionariedade, seja anulando aqueles atos que depois se constate que eles eram ilegais, que não preencheram os requisitos de formação, de validade, de eficácia do ato administrativo e por isso eles devem ser retirados do ordenamento. Tanto uma forma quanto a outra representa então a autotutela administrativa. A administração pública não depende de ninguém externo para refazer o ato, para corrigir algo que está errado. Na verdade, se trata de um poder-dever, que não raras as vezes costuma não ser praticado. Infelizmente, a administração pública até costuma revogar os seus atos discricionários quando muda de ideia, mas é incomum que ela anule seus atos ilegais. Mas, bom, esse é um outro debate, né? Mas fato é que existe esse poder, essa garantia de autocontrole ou de controle interno. Tá? Sobre isso, pessoal, a gente tem que partir do pressuposto de que normalmente o ambiente instrumental adequado para o exercício da autotutela administrativa vai ser no âmbito de um processo administrativo. Né? É ali a ferramenta jurídica em que essas questões vão ser constatadas, vão ser debatidas e pode ser que se chegue a uma conclusão pela revogação ou anulação de um ato. E esse processo, como a gente viu na aula específica que tratou de processo administrativo, ele pode ser instaurado de ofício pela administração pública, né? Então aqui a gente tem o princípio da oficialidade, ou também pode ser instaurado a pedido do interessado, que vai usar o seu direito constitucional de petição, vai procurar a autoridade competente e vai requerer a abertura, por meio de um requerimento administrativo, de um processo administrativo até que a administração pública se manifeste sobre o mérito daquele pedido, né? Diga se vai deferir o pedido, se vai revogar o seu ato, se vai anular o seu ato e assim por diante. Então, o controle interno da administração costuma ser praticado, exercido no âmbito de um processo administrativo. Tá bem, gente? Vamos passar para outra modalidade bem interessante que tem ganhado força, que tem uma índole constitucional muito forte e que, embora ainda não faça parte do nosso dia a dia de um modo tão concreto, parece que vem ganhando espaço com o passar do tempo, que é o chamado controle social. Controle social, pessoal, nos remete, então, à noção de uma participação popular cada vez mais concreta, cada vez mais incisiva, cada vez mais proativa. Seria o cidadão, o eleitor, não mais como mero espectador, como mero eleitor nas eleições, que vai ser representado indiretamente pelos seus mandatários, mas também aquele cidadão que vai começar a fazer parte do dia a dia das decisões administrativas, ainda que num grau menor do que comparado com o administrador, é óbvio, mas também vai poder participar daquilo, né? E daí, em relação a esse controle social, a gente tem duas situações que são prestigiadas na lei, existe essa previsão na lei e que parece que tem ganhado relevância com o passar do tempo. A primeira delas, a formação de conselhos sociais. Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Assistência Social, enfim, conselhos em que são compostos, em que sua composição é feita por servidores, por agentes públicos, né, representantes da administração pública, mas também indivíduos, cidadãos, representantes da sociedade civil organizada, e que ali eles deliberam sobre políticas públicas, sobre estratégia na adoção de políticas públicas, submetem à votação algum tema, algum projeto, enfim, podem sugerir, fazer propostas, né, de políticas públicas. Enfim, é dado o direito de voz, o direito de manifestação para os integrantes da sociedade civil organizada. Então, são ferramentas previstas
na Constituição, previstas no ordenamento jurídico e que representam uma mudança de paradigma, né? Questão, então, de conselhos populares compostos, formados com o objetivo de fiscalizar políticas públicas. Além disso, a gente tem a possibilidade da utilização de audiências públicas e consultas populares, né? Isso também foi assunto tratado lá no tema do processo administrativo. A lei do processo administrativo, ela estabelece essa possibilidade da administração pública, quando verificar que o assunto objeto daquele processo ultrapassa os limites puramente individuais do caso concreto, né? É um assunto que vai ter uma repercussão, uma relevância social além daquela pastinha individual. Convocar, a administração pública pode, eu diria, deveria convocar sessões públicas para debater isso, fazer uma audiência pública para se ouvir a sociedade civil organizada, fazer uma consulta popular, submeter isso a referendo daqui a pouco, né, a algum debate. Então são mecanismos de controle social. Tá? Isso, como eu falei, ainda é muito tímido, essa utilização ainda é muito precária, é muito excepcional, mas existe e me parece que o ordenamento jurídico aponta para esse caminho. É uma vontade da Constituição, é algo que está sendo tratado de uma forma cada vez mais séria. Então, temos aí também essa expectativa, essa possibilidade do controle social em relação aos atos da administração pública.